meu sangue que é derramado por vós. Amém? Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, ó Deus, entendimento da tua palavra, compreensão da tua palavra, Pai. Que o teu Santo Espírito ministre agora sobre as vidas, Senhor, de todos os ouvintes da tua palavra, aqueles que estão aqui comigo na primeira igreja, aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Ó Pai, que todos possam ser alcançados neste momento e tocados por ti, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o sangue da nova e eterna aliança. Irmãos, para nós entendermos o que nós estamos aqui hoje fazendo, nós precisamos entender o contexto bíblico que remonta lá ao Jardim do Éden. Irmãos, quando Adão e Eva pecaram, eles descobriram que eles estavam nus. Vamos recapitular. O pecado é a desobediência a Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, cometemos um pecado. E como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Através da Bíblia Sagrada que o Senhor deixou para nós, os seus ensinamentos. Então, Deus, o próprio Deus, falou com Adão: Adão, você pode comer de todos os frutos que as árvores produzem aqui no jardim, menos de um. Então ele proibiu que Adão comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, por sua vez, explicou para sua esposa Eva que não era permitido. Era só uma coisa que Deus pediu, uma coisa aparentemente simples: não comer uma fruta. O restante todo eles podiam comer. A partir daí, quando Eva então come do fruto, Adão come do fruto, eles entram em pecado. Quando eles entraram em pecado, eles descobriram que eles estavam nus. E ali naquela nudez deles, eles pegaram folhas e taparam o seu corpo com folhas. Deus chega no jardim, chama: Adão, onde está você? Aí ele falou: eu estou escondido. Mas por que você está escondido? Ele responde: porque eu estou nu. E Deus pergunta para ele: quem falou que você está nu? Você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? E ali o que Deus faz? Deus mata um animal e com a pele do animal ele faz roupas para Adão e para Eva. O pecado levou ao sacrifício, à morte de um animal para que pudesse fazer roupa para o homem. Aqui começa. A palavra de Deus nos mostra que para haver o perdão dos pecados é preciso haver o derramamento de sangue. Em todo o Velho Testamento, Deus ele concedeu a graça ao ser humano de que mesmo o ser humano sendo pecador, ele poderia fazer uma expiação, ele poderia ter um pedido de perdão aceito por Deus pelos seus pecados. E como Deus fez isso? Ele elaborou da seguinte forma: o animal, ele vai tomar o lugar do ser humano, e no sacrifício, na morte do animal, é como se fosse a morte do ser humano. Então o ser humano estava ali representado pelo animal que substituía, pagando o preço pelo pecado para que houvesse o perdão. Deus concedeu essa graça, esse favor, para que o homem tivesse a remissão, o perdão dos pecados, através do sacrifício de um animal. Tudo isso, meus irmãos, se vocês forem ver nos dias de hoje, quando, por exemplo, se você passa no radar em alta velocidade, você recebe uma multa. Aquela multa tem um valor e tira pontos da sua carteira de motorista. Para cada infração, para cada desobediência, existe uma consequência. Às vezes tem pessoas que elas chegam a ter que fazer a reciclagem do Detran, porque elas perdem o direito de dirigir, dependendo do número de pontos e de multa que ela tenha. Tudo é assim. Deus, ele estabeleceu isso. Toda alma que pecar, esta morrerá.
A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A aliança que Deus fez com o homem, o compromisso que Deus fez com o homem foi o seguinte: você me oferece um animal em sacrifício no seu lugar e eu perdoo você. Então, vinha o animalzinho, o homem colocava a mão na cabeça do animal, simbolizando que ele estava transferindo todo o pecado para o animal. Esse era o ritual para o perdão dos pecados. Até aqui, eu acredito que todos nós conseguimos compreender. Então, esta é a velha aliança. Esta é a aliança que Deus fez com a humanidade para o perdão dos pecados. Não eram só os judeus que podiam oferecer o sacrifício, mas as pessoas podiam ir até Jerusalém e também levar os seus animais e oferecê-los em sacrifício. Era algo que a pessoa poderia se tornar um prosélito, alguém que decidiu se converter ao judaísmo e seguir a orientação de Deus para o perdão dos pecados. Isso era algo amplo que quem quisesse ter acesso poderia ter. Porém, nós que estamos vivendo nos dias de hoje, nós estamos debaixo da nova e eterna aliança. E é isso que eu quero que você compreenda hoje. Para exemplificar, mostrando para vocês na palavra, eu estou em Hebreus, no capítulo 8. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Concerto é aliança, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, uma nova aliança. Não segundo o concerto, a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, naquela aliança, e para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto, esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto, nova aliança, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então aqui no capítulo 8 de Hebreus, nós observamos que este concerto, esta aliança, esse compromisso que Deus fez com os homens, ele agora foi renovado. Foi renovado como? Através do Senhor Jesus. Como eu disse a vocês, que precisava ter um animal para ocupar o lugar do ser humano, agora, o próprio Senhor Jesus, ele se ofereceu na cruz do Calvário, e ele morreu. E
qual foi a palavra dada para ele por João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele se tornou aquele Cordeiro de Deus e ele levou sobre si todos os nossos pecados, ele carregou sobre ele e através dele, que é o mediador, que faz a ponte entre nós e Deus, nós recebemos uma nova aliança, um novo compromisso com Deus. Então hoje, nós não vamos mais utilizar do tabernáculo, nós não vamos utilizar mais do templo, nós não vamos utilizar mais do sacrifício dos animais, porque nós cremos que Jesus é o sacrifício perfeito de Deus para a humanidade. Então, quando você se aproxima de Cristo, quando você, metaforicamente, claro, coloca a mão na cabeça de Cristo, quando você recebe Cristo, quando você recebe essa mensagem, aceita esta mensagem, o Senhor Jesus está assumindo o seu lugar de morte, o seu lugar de pecado, está te devolvendo a vida eterna que Ele tem para nós. Então, este sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário é o sangue da nova e eterna aliança. Aqui vocês viram claramente como foi a primeira aliança e como o Senhor Jesus estabelece a nova aliança. Todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, comemos o pão e tomamos o cálice, nós estamos dizendo: eu pertenço à nova aliança, eu pertenço ao corpo de Cristo, eu pertenço àqueles que vão viver por toda a eternidade com o Senhor. Para haver uma aliança, é preciso haver duas partes. Não podemos fazer uma aliança apenas com uma pessoa, é preciso haver duas pessoas. Na nossa cultura, o que é que se aproxima de uma aliança na nossa cultura? Na nossa cultura, a aliança é um contrato. Se você já assinou um contrato de aluguel, você sabe que você entra com o pagamento do aluguel e o proprietário do imóvel entra com o imóvel. Então tem que ter duas partes, é feito um contrato e é assinado pelo proprietário, pela pessoa que está alugando e às vezes por mais duas testemunhas, e é registrado em cartório. Uma outra coisa que nós temos na nossa cultura, que se parece com uma aliança, é quando você celebra um casamento. O casamento também é um compromisso, uma aliança. A palavra aliança, ela tem variações. Vocês viram aqui na leitura. Pode ser testamento, pode ser concerto, pode ser compromisso, como eu estou dizendo, pode ser casamento, pode ser contrato. Para se celebrar uma aliança, é preciso haver duas partes. Quando os homens se submeteram à aliança de Deus de oferecer os animais, os homens entravam com os animais, que essa era a parte do homem, e Deus entrava com o perdão dos pecados e com a remissão. Ele entrava e dizia: está pago, está quitado. Quando você entra na presença de Deus hoje, você entra com a sua vida, entende? Você entrega a sua vida completamente para este compromisso. E com o que é que o Senhor entra? O Senhor entra com a graça, com o favor dele, dizendo para você: você tem a vida eterna no sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. As duas partes estão postas. Agora, quem fez primeiro a sua parte? Foi Deus. O Senhor já fez a parte dele, colocando à disposição de todos nós a possibilidade de sermos salvos, de termos um compromisso. Agora veja bem, o compromisso de Deus está posto, a parte de Deus está posta. Imagine que você vai alugar um apartamento, aí você chega lá, olha e não gosta daquele apartamento. Você não é obrigado a assinar o contrato. Você assina se você quiser. Diante de Deus hoje eu posso te dizer, o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus, ele propõe, ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A proposta do Senhor Jesus é:
dar oportunidade a todos. Agora, a questão que eu te pergunto é: você está disposto a fazer um contrato com Deus? Assinar um contrato com Deus? Você está disposto a assumir um compromisso com Deus? Como se fosse num casamento. Você está disposto a se casar com Deus? Você está disposto a levar Deus para dentro da sua casa? Você está disposto a levar Deus para dentro do seu trabalho? Você está disposto a levar Deus para todos os lugares onde você vai? Aqui nós estamos falando de aliança, de compromisso. Jesus falou: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Mas aquele que me confessar diante dos homens, que não tiver vergonha de mim, eu o confessarei diante do meu Pai. Porque tem dois lados. É você e Deus num compromisso. A parte de Deus foi posta. E vocês vejam que a palavra de Deus, ela vai continuar aqui. Aí depois, se você quiser ler tudo, você pode ler o capítulo 9 todo. Nós não vamos ler tudo, mas eu quero mostrar algumas coisas para você. Versículo 15, Hebreus 9:15. E por isso é mediador de um novo testamento, numa nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Esta é a promessa que está sobre a nossa vida, a salvação. Então, a parte do Senhor, Ele fez. Versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para que agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com o sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, o Senhor Jesus, quando Ele disse, está consumado, Ele assumiu este compromisso. Ele assumiu a parte dele. E Ele falou, olha, a salvação é para todos vocês que quiserem me seguir. Então, hoje, qual é a consciência que eu quero que você tenha? Se você participa do pão, se você participa do cálice, o que você está mostrando? Eu estou firme no meu compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo, com o noivo que é Cristo. O Senhor deixou essa figura para nós. Ele, Jesus como noivo, nós todos como igreja, como a noiva. Então nós temos que manter o nosso compromisso para o grande casamento, que é o nosso encontro com o Senhor, para vivermos na eternidade. É isso que nós temos que fazer. Como vocês aqui entenderam as duas partes, pense nisso, guarde isso para você. Se você tem essa disposição de manter o seu compromisso, de segurar o seu lado, de falar, Senhor, eu entendi que o Senhor fez a maior parte. Qual é a minha parte? É receber o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu recebo Ele todos os dias, eu vivo com Ele todos os dias. É um compromisso,
Um contrato de aluguel, ele às vezes tem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de duração. Este contrato que o Senhor Jesus assinou com seu sangue, e nós assinamos aqui, tomando da mesa, participando da mesa, nós estamos renovando a nossa aliança e falando: Senhor, eu vou ficar mais um pouco, eu vou permanecer mais, eu vou ficar mais na tua presença. Nós renovamos esse compromisso no altar de Deus, na presença de Deus. É isso que você precisa entender. Irmãos, às vezes nós temos a tendência de olhar muito o resultado, mas o que a palavra de Deus nos ensina? Que nós temos que olhar a fidelidade. Se você chegar diante de Deus e falar assim: eu não quero, eu servi ao Senhor porque deu problema, eu não me mantive firme, essas desculpas que a gente acaba dando, porque eu vi problema nisso, eu vi problema naquilo, eu vi problema naquilo outro. Agora preste atenção no que eu vou te explicar, uma coisa bem simples, mas que pode mudar a história da sua vida. Todos nós estamos aqui na presença de Deus, e nós temos um exemplo de compromisso e de aliança. Todos os dias nós vemos esse exemplo de compromisso e de aliança. Se você não prestou atenção, passe a prestar atenção a partir de hoje. Porque veja bem, nós temos aqui a nossa irmã Maria Sena, que está na presença de Deus há tantos e tantos anos. Nós temos a nossa irmã Diva ali. Quando eu olho para o exemplo, eu olho para estas mulheres como exemplo de casamento, de fidelidade, de aliança com Deus. Você acha que elas, acima dos seus 90 anos, precisariam estar aqui na ceia? A gente podia falar, elas podiam falar assim: leva a ceia para mim na minha casa. Mas veja bem, com mais de 90 anos, elas estão com compromisso vivo. Nenhum de nós tem desculpa, irmão. Você compreende isso? Porque o que você tem que entender é que esta aliança, este concerto, esse compromisso, esse contrato, nós temos que fazer com Deus para a eternidade. Você entende? Não é algo assim, é para eu gostar. Não, irmãos, às vezes você vai viver esta aliança com dores, às vezes você vai viver essa aliança com problemas, mas o Senhor, Ele coloca essas mulheres no meio da igreja, como todos os demais que são firmes com Deus. Eu citei as duas porque elas têm mais de 90 anos, mas todos que são firmes na presença de Deus, para dizer o seguinte: olha, você está vendo aí, você pode permanecer fiel a Deus, você pode permanecer no compromisso com Deus. Então nenhum de nós pode dar uma desculpa para Deus. Irmãos, preste atenção. Os pastores vêm e vão, os cantores vêm e vão, as festas vêm e vão, os trabalhos vêm e vão, mas o seu compromisso com Deus, ele precisa ser mantido, porque o compromisso de Deus está de pé. Agora eu quero saber se o seu compromisso com Deus está de pé. Porque isso, irmãos, que modifica, que dá a visão da vida. Porque esse compromisso não é com o pastor, esse compromisso não é com a igreja em si, mas é com o dono da igreja, é com o Senhor da igreja, é com Jesus Cristo. Você tem a chamada para a aliança, você tem a chamada para o compromisso. Qual é o compromisso nosso? É permanecer com Jesus, casado com Ele, junto com Ele, todos os dias da nossa vida. Porque Ele já fez a parte dele por nós. Ele fez tudo por nós. Ele assumiu o nosso lugar. E eu tenho certeza que se você quiser, se você tiver vontade, o Senhor vai trabalhar na vida de cada um de vocês. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus.